Voltei. Boa noite, pessoal. Deu uma falha na internet. Boa noite, doutora Juraides. Desculpem, pessoal, mas sempre a internet dá alguns imprevistos, né? Mas, por favor, fiquem tranquilos. Bem-vindo, doutora Jéssica, odontóloga, muito bem qualificada. Agora eu acho que vai. Agora vamos, né? Acontece, né? Os imprevistos Ah, da mas vida, a né, internet é assim doutora? mesmo. Na hora da audiência está acontecendo isso, doutora? Tem hora que ela é complicada mesmo, né? A audiência está desse jeito. Fazer e para. Tá travando, é verdade, doutora. Eu fiz uma audiência que tava travando, eu tive que sair e voltar, né? Mas vamos manter. O pessoal tá me escutando Ainda mais direitinho? quando é Eu quero saber videoconferência. se todo mundo tá me escutando o doutor Benedito. Tá tudo bem, né? Uma Se boa puder, noite a todos alguém dá aí, joinha falando que a conexão tá boa agora. aos nobres colegas e colegas. Mas vamos lá, doutora. Doutor Ricardo, novamente. É porque a internet deu um pouquinho de problema aí, mas tá resolvendo, né? Agora sim, né, doutor? Escutando sim, ótimo, excelente. Então Agora vamos firmou. iniciar, né? Isso. O tema que nós vamos tratar hoje é o tema de advocacia criminal em tempos de pandemia, isolamento social. Né? Primeiramente, eu quero cumprimentar a todos os web telespectadores, né? Que nós já aviso a vocês que vão ter 2 momentos nessa live com o doutor Benedito. Iniciamos com ele, doutor Benedito Evaristo Sintra Júnior, e depois o doutor Diogo Procópio. Grande doutor Diego. Aqui, né? Mas, doutor, em nome do Movimento pela Advocacia de Goiás, quero cumprimentar e agradecer ao senhor por ter aceitado o nosso convite. O doutor Benedito é de Senador Canedo, da nossa subseção daqui, né? Advogado atuante principalmente na área criminal, né? Juntamente com a doutora Dinarci, sua genitora e excelente, grande advogada de Senador Canedo, e milita na área criminal e de família, né, doutor? Na área criminal e família. Quero inicialmente dizer, doutor, o seguinte. Então, o doutor Benedito, a advocacia criminal está em constante contato com as mazelas penais aí, né? Sendo responsável por intermediar o contrato entre o réu, a família, a realidade do processo. Assim, é quem dá voz ao acusado. O advogado dá voz ao acusado e o poder público, perante o poder público, né? Enfrentando a acusação, buscando adotar posturas defensivas necessárias a cada caso concreto ao advogado criminalista, né, confiado. No atual cenário da propagação desse vírus horrível, né, doutor, coronavírus aí, a advocacia criminal está a mercê de várias adversidades, né? E diante disso, doutor, como lidar com o cliente? A gente tem tantas dúvidas, né? Como lidar com o cliente? Os fóruns estão fechados, os tribunais estão fechados, as audiências me parecem suspensas no processo criminal, mas isso aí o senhor vai adentrar daqui mais um pouco, né? Doutor, várias dúvidas estão surgindo. Sem dúvida, a advocacia criminal ela está dentro da realidade nossa, né, do público em geral. Então, doutor Benedito, diante disso, como a gente enfrenta isso, né? Como é que a gente tem enfrentado isso? E diante disso, doutor, tá me escutando bem? Tá me escutando bem? Tô ouvindo. Tá excelente, o retorno tá bom. Tô ouvindo. Então tá ótimo. Então, diante disso, doutor Benedito, em nome do movimento, eu novamente cumprimento o senhor, e eu já cumprimento fazendo uma pergunta, mas antes eu quero que o senhor cumprimente o pessoal, fale para o pessoal, e eu faça a pergunta para o doutor. Tá ótimo. Boa noite a todos os colegas e colegas aí, ouvintes. Como é que é, doutora? Internautas não Web telespectadores.
web telespectadores, ótima noite, né? Dá uma boa noite para minha mãe, a doutora Dinarci, que está lá nos vendo também. Ó, Ronaldo da Feira, nosso vereador, hein, futuro vereador de Senador Canedo, está aí também. A advocacia, doutora, está todo, quer dizer, não está parada não, está todo vapor. Principalmente a criminal, né? A criminal não para. Infelizmente, a cada minuto é preso um. Então, depende, né, do advogado criminalista aí, né, do advogado em si, para contornar dirimir esse conflito entre ele e a justiça. Mas aí a senhora disse que tinha uma pergunta. Qual que era essa pergunta? Eu já tenho uma pergunta, né? Eu já começo bombardeando pergunta para o doutor. Vai bombardear, doutor, né? Essas questões dos processos criminais, né? Dos processos criminais. Existe, pelo que eu sei, um processo criminal físico e digital, né? Como é que é? Sim. Ambos estão suspensos, não estão suspensos? Os processos de réu preso estão andando, está parado? Como é que está? Bem, hoje nós temos os processos, antes era processo físico, antes da pandemia, só papel, né? Para quem o físico era os papéis, o processo mesmo. E pós-pandemia, né, a gente fala o antes e o depois agora, né? Após a pandemia, começou a ter que gerir o processo digital. Então, hoje os processos estão andando no Projude, processo criminal Projude e execução penal no seu. E os processos criminais, né, na realidade, foram suspensos os processos físicos de réus soltos, os processos estão suspensos. Parece que, se não me engano, agora, dia 2 de setembro, os prazos voltam a correr normalmente. Agora, o processo digital, esse sim, está correndo normal. E o que está acontecendo? Por exemplo, a gente tem alguns clientes que estão presos. Vou dar um exemplo de um cliente dessa semana que eu até fiz um pedido de uma revogação de prisão por excesso de prazo. Ele já está preso há 200 dias e o processo dele só foi feito em defesa preliminar antes da pandemia. Então agora o processo de quem está preso foi mandado digitalizar. Então todos os processos réus presos estão sendo digitalizados, estão dando andamento. Aqui na nossa comarca, em Senador Canedo, estamos fazendo sempre audiência semanal. Tem audiência quase todo dia. É preso. No caso, se estiver preso aqui no presídio, existe uma sala lá, ambiente lá para o preso. E essa audiência, né, o juiz na sua casa, no caso, né, no home office dele, promotor também, o advogado no seu escritório, ou seja, onde estiver. E, nesse caso, faz-se uma audiência normal. Esse processo de réu preso, que está dando andamento hoje em dia, ele está sendo... vai do começo ao fim agora. Ou seja, tem a audiência, vai para a promotora alegações finais, para o advogado, depois, posteriormente, uma sentença, né? E o preso, no caso, estando preso, no presídio, nessa sala lá, ele é ouvido lá, e as testemunhas em casa, onde estiver no trabalho, através hoje tem um sistema que é o Cisco Web, né? Webex, que faz as audiências. Como nós estamos fazendo essa live aí pelo Instagram, é como a audiência está sendo feita. Então, hoje, se às vezes a pessoa mais leiga que está ouvindo a gente, é como se hoje o Instagram possibilita essas teleconferências, webconferências, que são várias pessoas, até 50 hoje em dia. Então é feito desta maneira, para o pessoal entender, ok? Ok. Então, doutor, diante disso aí que o senhor falou, como é que o senhor está lidando com seus clientes? O senhor que é criminalista, como é que o senhor está lidando com seus clientes? O cliente, ele cobra celeridade. Por exemplo, aquele que o senhor falou aqui, que está com o processo aí parado. O cliente é o seguinte, o cliente nosso é o cliente do processo, é o preso ou que está solto, né?
O cliente solto está bem tranquilo. Por quê? Porque, na realidade, o fórum volta a funcionar, provavelmente, eu não acredito, mas dia 4 de outubro. Certo. Então, volta a funcionar. Volta a funcionar, volta, né, os processos, é claro, físicos que existe, a correr, né, a intimarem para defesa, para audiência, ou seja, o que, né, for preciso. Agora, o cliente que está preso, este sim, este a família cobra todo dia. Né? A esposa, a mãe, né? O irmão, ou seja, quem for, o pai vem e cobra da gente. Ó, mas meu filho está preso tem 200 dias, doutor. Como é que eu vou fazer? Eu falo, infelizmente, eu estou fazendo o que posso. Mostra, às vezes, para o cliente, ó, tem aqui um HC, tem aqui um pedido. Fiz um novo pedido para o juiz. Né, o juiz a vez despacha lá, ó, devido à pandemia, não vou fazer audiência, vou designar só após, que não tem determinados presídios, que não é todos. Né, eu falo, nós somos beneficiados aqui em Senador Canedo, nós temos uma excelente sala dentro do presídio, foi construída só para essas audiências. Então, tem lugares que não tem. Bela Vista, vou dar um exemplo de Bela Vista, que eu tenho lá, eu lá tenho muitos processos lá ativo. Então, Bela Vista, lá não vai ter audiência, porque não existe uma sala específica para ter audiência e nem para levar o preso para o fórum. Porque o fórum, a gente sabe que cada pandemia, né, tem um problema, não dá para... Né, é o preso, é o agente que vai levar. Então, como é que existe hoje, a gente está vendo aí, a mídia mesmo está falando, está uma epidemia dentro do presídio. Nós aqui tivemos mais de 20 casos aqui. Então, aí vem o porém, só vem para cá coisa. Aí, quem está preso, a família, está agoniada. Por quê? Ai, meu filho está lá, meu esposo está lá, meu irmão está lá, e vai pegar o Covid. Né? Vai ter coronavírus ali, vai pegar, vai morrer. Então, falam isso, né? E esse é o cliente. Agora, atendemos todos, é claro. Né? Hoje, o atendimento maior é por WhatsApp. Porque eu bem honesto, do dia de março até hoje, eu falava para a senhora, eu dou conta de contar quantos clientes vieram do escritório. Para saber, ó, como é que está o processo, doutoria, como é que está? Não, o WhatsApp é o dia todo. Na verdade, os se veio muito, ó, senhora ver, se veio muito de março até agora, que entrou aqui dentro, não foi muito 15. Sendo que durante o dia normal, eu às vezes fico à noite para fazer petições, porque é o dia inteiro atendendo um, atendendo o outro. Meu doutor é muito qualificado, né, doutor? Nessa pandemia, nós estamos vendo isso. Né? Os processos estão, preso está andando, mas não está andando normal. Depende muito da comarca, do juiz. Tem um processo recente agora, de Goiânia, do doutor GCI, e ele deu um despacho lá. Deixa o processo em cartório por 90 dias, porque tem um réu preso e nesses 90 dias está no prazo. Então o processo vai ficar parado. Foi feita defesa preliminar e tudo, mas não vai andar. Os processos da execução penal, então, eles estão andando normal? A execução penal está andando. A execução penal está até um diferencial da execução penal. O que está acontecendo na execução penal? Os processos estão andando, né, juízes estão despachando. Eu ando acompanhando alguns processos. Aqui está despachando normal. E está tendo até algo interessante. Que, por exemplo, hoje aconteceu isso. O cliente mandou para mim uma decisão, doutor, saí. Eu falei, mas você saiu? Como? Eu falei para ele, como? Por quê? Porque ele ia sair em outubro ainda. Ele, para ser exato, ele ia sair dia 19 de outubro. A doutora Thelma deu um despacho adiantando o prazo dele. Olha. Está fazendo isso, entendeu? Ou seja, a data dele, porque no processo de execução penal hoje,
eu vou falar assim, é bem simples para nós até distinguir, porque ele é pelo selo agora, é um outro, não é o Projude, para quem não entende, não é Projude, é um aplicativo que é o selo do próprio Tribunal de Justiça. E no seu, quando a gente abre lá, você joga o número do processo ou o nome do cliente lá, já aparece o processo dele todinho. E no canto direito sempre tem lá quantos dias ele está preso. É um relatório da situação carcerária dele. E nesse relatório tem um dia que ele vai sair. Então esse questão ia sair dia 19 de outubro de 2020. A juíza soltou ele dia 17. Até o senhor não acreditou. Colocar a tornozeleira, é claro, porque no semiaberto hoje é tornozeleira. Aliás, esse é o diferencial da execução. Ele teria que ir para a colônia agrícola, certo. Que aí fica na colônia agrícola um tempo. Ali você vai ter a sua... lá tem arrumar uma carta de emprego, a família vai arrumar uma carta de emprego, que tem um emprego, para ele posteriormente sair. Só que agora está fazendo o contrário, já solta direto, manda colocar a tornozeleira e ele fica numa prisão domiciliar. Eu tenho um cliente que ligou para mim e falou assim, doutor, eu tenho 15 dias que eu estou em casa, eu não posso ir nem na igreja. Eu falei, não, o senhor não pode ir na igreja. O senhor saiu, o senhor largou de ser preso para uma prisão domiciliar. Prisão domiciliar é dentro de casa. Então o senhor não briga com a esposa, fica quietinho. A tornozeleira está vigiando o senhor. Se o senhor sair de casa, o juiz vai saber, né, que o senhor vai cometer uma falta. Então o senhor fica quieto em casa, né, até, eles deram prazo, se não me engano, até dia 20 agora de setembro, aí tem que retornar lá na colônia agrícola. Então os processos de execução penal tá tranquilo. Então tive aqui hoje cedo até o doutor Simão no meu escritório fazendo uma audiência justificativa. Porque a tornozeleira do cliente dele tinha dado falha, e foi notificado para o juiz. Ou seja, ia o quê? Regredir, né? Há uma regressão, em caso cometer uma falta grave. Então teve essa audiência hoje, foi tranquila, o juiz aceitou, o juiz e a promotora aceitou a justificativa do reeducando, né? Então, a execução penal está maravilhoso, está tranquilo, então está maravilhoso que eu falo, porque estão saindo antes. É bom, né? É ótimo, sem preço está excelente. Tem que soltar o cliente, o advogado tem que soltar o cliente, não está enrolado. Está enrolado, né, doutor? Eu queria mandar um boa noite, falei advogado soltar cliente, até ligou para mim à tarde, doutor Jarbas, grande criminalista lá de Aparecida de Goiânia, né, falou depois que a senhora marcar uma live aí, que ele faz questão de participar com a gente nessa live. Maravilha. A amiga até falou, você tá lá com o Diogão. Eu falei, é o doutor Diogo, gente boa, nossa amiga. Então, a advocacia criminal está desse patamar. Tem os baixos e tem os altos, né, a respeito de processos. Mas, tirando isso, tá tranquilo, tá dando para ir tranquilo. Há alguns percalços que acontecem em um processo nenhum. É verdade. Doutor, aí, aproveitando esse gancho, o senhor falou assim que os fóruns não estão tão fechados, né? Porque não fechado. Tem audiência. Então, aquele preso que vai preso em flagrante aí, delito, tá tendo audiência nem de custódia por videoconferência, alguma coisa assim? Como é que tá isso aí? Ou tá parado também? Doutora, o que está acontecendo neste caso? Até há poucos dias, eu fiz, tem uns 10 dias eu fiz audiência de custódia. Só que aí tem um detalhe, determinada comarca. Eu até conversei isso com o doutor Jarbas hoje à tarde. Falei, doutor, a única comarca que está fazendo audiência de custódia é Goianésia. Então vai muito do juiz da comarca. E se não está tendo problema do corona, né? Por quê? O juiz, às vezes, no despacho dele, né, ele fala que, devido, né, durante a pandemia, que fica difícil, tem que usar a tecnologia, né, na medida do possível aí, porque aí vem aquele porém. Antes você levava o preso para o fórum. Mesmo que essa audiência de custódia fosse realizada por videoconferência, tem que deslocar o preso, ter um contato com o preso,
O agente penitenciário tem um contato com o preso. Né? Goiânia hoje, gente, no presídio lá está complicado. Então, os presídios interiores estão mandando para lá. Tem um ambulatório lá dentro da CPP que está acolhendo os presos com Covid. Então, está sendo desta maneira. E geralmente, que a gente pode ver aí a respeito da audiência de custódia, né? A audiência de custódia hoje, ela teria que estar realizando, né? O artigo 310 fala que tem que ter audiência de custódia, né? Essa nova lei que foi a 13.964 de 2019, que instituiu a audiência de custódia, mas teve que ter essas alterações agora por causa da pandemia, infelizmente isso. Podemos ver aí, ó, esse dia atrás, quem até falou foi o ministro lá, Dias Toffoli, que falou que o sistema de videoconferência vai ao encontro da essência do Instituto da Audiência de Custódia. Por quê? A audiência de custódia tem que, por objetivo, né, oferir a legalidade da prisão e a necessidade da sua manutenção. Mas também ele fala que deve verificar, né, os fatos que a gente sabe, né, no dia a dia, como que é no momento aí do flagrante, né, se ocorre tortura, maus tratos. Então, a audiência de custódia, ela é basicamente, eu já vou inteirar para a senhora aí, porque às vezes tem algum colega que milita noutra área, ou existe, eu estou vendo aí vários aí que não são até advogados que estão assistindo, né? A audiência de custódia, ela nada mais é para quê? Para poder o preso, né, quem foi preso em flagrante no caso, poder ter, né, a legalidade da prisão, possibilitar aquela entrevista pessoal do flagrante, da hora ali, né, do detento com o juiz. É a oportunidade, né, que a gente vê que o flagrante pode descrever para o juiz como foi a ação policial. O juiz pergunta para ele: o senhor sofreu alguma agressão? Às vezes o cara chega lá todo riscado, arranhado, né, braço quebrado. Então, o que foi isso aí? O promotor pergunta para ele, o promotor: o senhor está todo machucado aí, por quê? Aí ele vai relatar: não, eu caí de bicicleta. Então, esse é um dos pontos positivos da audiência. A possibilidade que o magistrado, o Ministério Público, toma conhecimento se houve alguma irregularidade, algum excesso de abuso de autoridade, né? Então, tudo isso é o que acontece, o que era uma audiência de custódia. Essa audiência de custódia veio, principalmente por quê? Porque o Brasil também é signatário, né, do Pacto de São José da Costa Rica, que é onde estipulou que tem que ter audiência de custódia, que já existe em outros países aí. Doutor, e como é que está sendo, por exemplo, a sua labuta advocatícia no crime, nos interiores do Estado? Como é que está sendo? Bem, hoje para a gente trocar... Para ser mais específica ainda, doutor, para ser mais específica ainda, eu pergunto: o acesso ao juiz, porque eu estou falando de advocacia no interior de maneira geral, o acesso ao juiz, o acesso ao promotor, como é que está sendo feito isso? Se está sendo feito, como é que está sendo? Hoje, no geral, o acesso tanto criminal, civil, família, né? Eu não falo trabalhista porque eu não tenho a mínima ideia. Então, família, isso eu deixo para a senhora. Família, civil e trabalhista, ou trabalhista criminal, hoje, por e-mail. Eu tenho um júri marcado, só ver, eu tenho um júri marcado para dia 6, semana que vem. E no momento, eu estou achando que eu tenho júri. Claro, né? Eu tenho que ficar atento para ter o júri. E mandei, através de como que eu fiquei sabendo? Mandei e-mail essa semana para a 4ª Vara de Aparecida. A escrivã, né, a assistente do juiz me respondeu: olha, doutor, na segunda-feira vou olhar direitinho para o senhor, porque até então está suspenso tudo. Então, ou seja, através de e-mail. Esse é o meio que nós estamos comunicando com os juízes. Existe no tribunal
na sua página lá, tem lá, converse, lá, o seu nome está direitinho lá, mas está lá, converse. Então nós entramos lá, tem a vara que você quer falar, converse com o juiz, tem lá, você manda uma mensagem para o juiz, quem vai acessar com certeza é assistente, né? Assistente que vai ler, vai falar para ele, o fulano está perguntando isso. Esse processo meu que é com o doutor GCI, eu mandei um e-mail. O e-mail foi direto para ele, porque ele respondeu para mim, porque tá certo, veio o assessor, mas a resposta foi dele, que eu pedi para me habilitar no processo, porque eu não estava habilitado e o processo é segredo de justiça. Então eu falei, eu preciso que me habilite, excelência. Preciso ter acesso aos autos. Aí ele mandou um e-mail, falou, já encaminhei para a escrivania, vai habilitar o doutor hoje, né? A parte da tarde só pode entrar que está normal. Então, há esse feedback entre que seja o juiz e aos advogados. Promotoria também é a mesma coisa, através de e-mail. Entendi. Então, nós estamos lidando, né, infelizmente, dessa maneira. Certo. Eu, às vezes, faço a petição e peço alguma coisa para o juiz do processo, ele vai negar ou vai... Às vezes eu venho mais rápido. O senhor tinha falado que a maioria responde por assessor. Eu também tive 2 processos no Projude que quem respondeu foi o próprio juiz, né? E isso foi muito bom, porque você já tem uma margem, às vezes, no processo que o juiz já vê com mais carinho, mais atenção aquele determinado processo, né, doutor? Isso, com certeza. Doutor, e o senhor me falou de uma questão tão importante, você sabe que eu amo, mas não sei fazer, que é o Tribunal do Trabalhista, né? Eu não sei fazer trabalhista, doutora. Trabalhista é a doutora, é outros colegas que eu sei, doutor Ricardo, né? Doutor Cláudio, ele é especialista, meu que eu conheço, doutor Wagner. Verdade. E trabalhista e previdenciário eu deixo para vocês. Mas olha, eu acho o criminal muito bonito, mas difícil de ser atuado, né? Eu sou especialista em direito do trabalho e eu espero continuar assim, mas atuo em algumas outras áreas. Mas concernente aí o Tribunal do Júri, doutor, há algum tempo atrás, um mês e pouco, estava uma conversação, inclusive, de um movimento nacional com relação dos advogados de todo o país com relação da não realização desse Tribunal do Júri por meio virtual. Por que houve esse movimento? Se o senhor sabe nos explicar por que houve esse movimento de não ter o Tribunal do Júri por meio virtual. Por que não ter por meio virtual? Doutor, é até brincadeira o pessoal, quem fala isso para mim. Tribunal de Júri, doutora, é impossível fazer o que nós estamos fazendo. Como é que nós vamos colocar 7 jurados sozinhos? Né? Nós vamos prender eles dentro de um apartamento no hotel, um guarda na porta, só vai ficar aqui dentro enquanto tiver a sessão do júri, só está preso. Aí o cara vem revolta e condena o cliente. Então, hoje, né, com essa pandemia que está, né, eu estou vendo aí, é claro, vem promovendo retumbante quebra aí de paradigmas da sociedade, principalmente no judiciário. Né, essa palavra pandemia, né, que está deixando nós todos doidos, né, a pandemia nada, né, teve que obrigou nós a buscar vários conceitos aí, vários setores, né, principalmente das atividades humanas, judiciária, né, não ficou imune a isso, foi o que mais está acontecendo, né, e eu vejo durante essa pandemia do Covid-19 aí, para se ter júri, vai aguardar um bom tempo. Por quê? Porque o Tribunal do Júri é um sistema que ele é tete a tete, só entendeu? É impossível no júri, né? Principalmente o júri está na nossa Constituição Federal. Ele é o quê? Uma cláusula pétrea. Então, o júri não tem, né? Torna-se cada vez mais difícil implementar, né, durante essa pandemia, essa dinâmica de júri, né, reunir virtualmente. Isso aí seria realmente uma total, né, violação aí do distância social, né, da justiça.
aí vem, né? Como é que você vê o júri, né? Como é que nós poderemos aí, né, constitucionalmente aí, proteger, né, o julgamento pelo júri, sem comprometer, porque está parado porque compromete a saúde, né, das pessoas envolvidas, que é quem? Vítima, acusado, né, o defensor, promotor de justiça, o próprio juiz presidente do júri, os jurados, serventuários da justiça, policiais, testemunhas e peritos que vão no júri. Eu já fiz júri que terminou, foi ano passado, quase no finalzinho, um júri Bela Vista, que acabou, era 1h da manhã, o tanto de testemunhas que tinha, né? E como é que vai funcionar isso sem ser, né, assegurado? Então, eu fiz essa pergunta, vai ter meu júri dia 6? Doutor, já lhe adianto, não vai ter júri em agosto, provavelmente não terá em setembro, que eu tenho alguns marcados agosto e setembro, e nós vamos aguardar outubro. Aí, geralmente, como agosto, minha avó fala agosto de Deus, infelizmente, sempre é época de cachorro louco, não nada acontece. Então, é o que eu falei no começo, eu acho muito difícil o fórum voltar a ter júri esse ano. Esse ano eu não acredito júri de jeito nenhum. Né? Por quê? Porque o próprio né, longo do decorrer aí do júri aí, o júri você tem que, alguns falam, júri é um teatro. Júri é onde você tem que tentar provar a inocência do seu cliente, ou mesmo ele culpado, né? Você tentar diminuir a sua pena, e para isso são 7 pessoas da sociedade, os jurados, né? Que são juízes togados. Então é isso aí, doutora. Eu vejo essa dificuldade. Benedito. Sim. Doutor Benedito, eu quero agradecer a participação do senhor. O senhor sempre nos prestigiando com o seu saber jurídico na advocacia criminal é muito importante. E em nome do movimento pela advocacia de Goiás, eu quero agradecer o senhor por ter aceitado o nosso convite. Agradeço imensamente todas as informações aqui prestadas, são de grande valia para nós, advogados, e para a comunidade de maneira geral. E mais uma vez, parabenizá-lo por tudo e mais uma vez agradecê-lo por ter aceitado o nosso convite. Ok, eu agradeço a todos. Mandar um boa noite especial aí, né, Humana Jair. Nós temos alguns grupos aí de advogados criminalísticos aqui em Goiás. Tem grupo de advogado criminal, criminalista, temos o grupo que por exemplo, dos presos que estão em Planaltina. Então existe aí uma interação, uma integração com os colegas. Eu vejo sempre, estou até tomando o tempo, doutor Diogo, 2 minutinhos, doutor Diogo. Então, eu vejo, por exemplo, às vezes, um cliente é preso agora, nesse momento, por exemplo, na central de flagrante. Eu passo, às vezes, no grupo, tem alguém aí, o colega vem e me responde na hora, doutor, estou aqui, o que o senhor precisa? Então, há sim, há uma união, às vezes, algum, né, ajudando o outro, uma peça pede uma peça aqui, outra ali. Então, a gente, sempre que possível, a gente gosta de ajudar, né? Todos os colegas ajudam, a gente também está aí para ajudar sempre quando for preciso. Ok, doutora? Obrigado pela atenção. Muito obrigado, doutor. Eu venho acompanhando aí o dia a dia aí dessas lives da doutora que ingressou com isso aí, meus parabéns. E a gente precisa disso aí mesmo, os advogados precisam, né, tá aí colocando aí para a gente interagir até com a própria população. A população acompanha e fica ciente do que acontece no dia a dia da advocacia. Obrigado, uma boa noite. Deixar a senhora com o doutor Diogo aí, senão ele vai me puxar a orelha. Doutor, mais uma Poderíamos, não duvido do senhor não, se ele estiver junto aí, ó. Se essa live pudesse interagir mais aí, ó, eu garanto para a senhora que nós ia falar a noite inteira.
Isso é verdade. Então, Mas nós vamos fazer uma pelo aplicativo, porque aí a gente consegue condensar mais pessoas. vamos tentar aí ver pelo aplicativo, né? Uma boa noite. Vou mandar uma boa noite especial para a doutora Dinarci, que está lá nos ouvindo. Obrigado, doutora. Estou aqui ligado, aguardando. Beijo, viu? Beijo. Então tá, obrigado, doutor Benedito. Obrigado, boa noite. Boa noite. Pessoal, agora nós vamos chamar o doutor Diogo Procópio. O doutor Diogo vai entrar na nossa live agora. Doutor Diogo, vou chamá-lo agora. Bem-vindo, doutor Diogo. Boa noite Pode a câmera, todos fica e à todas. Estou tentando aqui, ficar à vontade. Tudo bem? Como vão? Tá bom, fique tranquilo. Vão bem, graças Estou a Deus. tranquilo, estou em Doutor, como é casa. que tá? Estou ótimo, Ó, trabalhando isso é muito. bom, hein? Graças a Deus. Doutor, então vamos lá. Pessoal, dando sequência à nossa live de hoje, é o doutor Diogo Procópio, tá? Que vai nos falar, advogado criminalista, né, doutor? Advogado criminalista, Isso. muito bom, atuante em 80%, o senhor tinha me falado, né? Da advocacia criminalista, né? Que o senhor atua e em outro tema, né? Que o senhor realmente atua Isso. na advocacia criminal, né? O doutor Diogo, gente, para quem não sabe, ele é presidente e criador do CAPS do estado de Goiás. Me corrija se eu estiver errado, tá, doutor? Da Comissão de Acompanhamento ao Sistema Prisional da Subseção da OAB de Aparecida de Goiânia. Presidente da ANAM Goiás, né? Que é a Associação Nacional dos Advogados Negros em Goiás também, né? Vice-presidente da Comissão de Segurança Pública da Abacrim, Goiás. Conselheiro da Execução Penal de Aparecida de Goiânia. Ele é especialista em docência de ensino superior, civil e processo civil, penal, processo penal. Ele ainda está em curso, mas ele é... Eu vou falar aqui porque ele me deixou falar, me deu essa oportunidade, solteiro e sem filhos. Tá, gente? Doutor, é uma qualificação Essa foi boa. excepcional, tá? Essa foi boa. Doutor Diogo é um advogado muito renomado em nosso estado, criminalista e atuante mesmo. E, doutor Diogo, seja muito bem-vindo. O Movimento pela Advocacia de Goiás quero agradecer o senhor primeiramente por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Antes de mais nada, eu quero fazer minhas referências ao Dr. Benedito Evaristo, né, a sua composição frente ao que ele explicou sobre processo penal, execução penal, um pouco de cada coisa. Agradecer, né, a pessoa pelo movimento pela advocacia em Goiás, a sua pessoa, né, Daniela Rodrigues, a pessoa da doutora Glaucia, a pessoa da doutora Cássia Castro, enfim, todo esse pessoal que se organiza frente à defesa dos advogados em Goiás. Eu tenho várias pessoas a agradecer, né, mas eu não iniciaria a minha fala aqui sem agradecer a Deus, claro, obviamente. Nada é feito sem a presença de Deus nas nossas vidas. Estou extremamente ansioso para falar com vocês. Vou tentar ficar o máximo possível à vontade, já que foi me dado esse espaço, né? Antes de começar a minha explanação, nós optamos em falar sobre a advocacia criminal em poucos espaços. Por quê? Porque a advocacia criminal hoje em Goiás, ela não é respeitada. Infelizmente, quem conhece a nossa labuta sabe o quanto a advocacia criminal vem sofrendo no estado de Goiás. Vários criminalistas estão aqui na live, Dr. Kelvin, Dr. Anderson, Vanderlei,
meu amigo, pessoal, criminalista também, né, dentre outras pessoas que o trato diário da labuta da advocacia criminal. Não é ainda uma forma de protesto. Eu acho que eu me posiciono bem em relação a protesto, mas diga-se de passagem, né, eu deixo aí para esses telespectadores que tanto mexem com a advocacia em geral, quanto as pessoas do trato comum, que pouco entendem sobre o aprofundamento dessa ciência tão importante para a defesa do ser humano. Enfim, estou ansioso para começar as suas perguntas. Vamos ver que perguntas são essas, né? Vamos lá. Então vamos lá, doutor. Você sabe que eu adoro encher o pessoal de pergunta, porque o povo quer saber, né? Verdade é essa. Doutor, os crimes não deixaram de acontecer, né? Os autos de flagrante não deixaram de ser lavrados. E aí, qual o procedimento adotado, já que as audiências de custódia não estão sendo realizadas, como o doutor Benedito mesmo falou no ponto anterior, elas não estão sendo realizadas. E aí, como é que está isso aí? Como é que é? Ele, como não deixou de ser cometido, como é que está sendo? Eu vou continuar a explanação que o doutor Benedito havia iniciado. Há algum tempo atrás, todo mundo é de conhecimento geral da humanidade em si, essa pandemia que bloqueou vários processos quanto ao desenvolvimento humano no mundo. E não seria diferente no nosso tão polêmico processo penal, execução penal e direito penal em si. Todas essas, dentre outros direitos que afetam também indiretamente o direito e o processo penal. Né? Então, a nossa instância máxima, através do Conselho Nacional de Justiça, se eu não me engano, número 62, baixou, baixou recomendações sobre essa questão de audiência de custódia. Qual que é a importância hoje? O doutor começou a falar sobre a audiência de custódia, eu pego um gancho e termino a fala dele, para que não fique maçante, para que eu não repita o que ele disse. A audiência de custódia é crucial, né, para que aquele suposto acusado seja colocado ou não atrás das grades, como se diz. A audiência de custódia, para muitos, parece uma bobeira, algo que não vem de encontro à realidade do país, né, etc, etc e tal. Porém, vejam bem, é muito importante a audiência de custódia. Por quê? Porque nós cidadãos, nós cidadãos que custeamos toda essa sistemática, tanto em nível de povo, votando nisso, quanto declinando os nossos pagamentos a tributos para que sejam pagos o funcionalismo público e os sistemas que geram esse país. Então, pense você, um encarcerado, ele custa, em média, né, se eu não me engano, eu vou colocar por baixo, ele custa para o Estado mais ou menos de 1.800 a 2.000 e alguma coisa. Então, se toda vez eu pegar e não passar por um crivo de elementaridade, de necessidade de prisão dessa pessoa, eu vou estar despertando e destravando outros gatilhos. Então, muita gente vai chegar e vai falar: ah, mas a audiência de custódia é uma besteira, é isso, é aquilo. Não. A audiência de custódia, tanto para a defesa do ser humano e os seus direitos, que o doutor até disse anteriormente, históricos, né, tal como na inserção desse elemento que até então se processualizará como eu digo, um fato processual, como mais um arranjo processual penal dentro desse contexto Estado, ou seja, vai custar caro para nós. Né? Essa questão da recomendação do CNJ, ela vem alicerçada pelo artigo 310 do processo penal,
que fala sobre a questão dessas contágio e pandemia, né, sendo até instrumento de crime, né? Consequentemente, o CNJ também trouxe uma resolução a 330 que estabeleceu exigências e restrições que, para o momento, eram impossíveis de acontecer. Ou seja, o CNJ ele não chegou e falou não vai ter audiência de custódia. Ele até tentou, no primeiro momento, que elas fossem assim, né? Como o doutor mesmo disse anteriormente, através de videoconferência, etc. e tal. Eu já puxo outro gancho, que eu ia puxar lá na frente, porém, já é oportuno dizer. Perde-se muita elementaridade humanística quando nós tratamos dessa forma. Eu sei que é algo de excepcionalidade estarmos aqui frente a vídeos, né? Estando em videoconferências, em situações, né? Sem calor, né? Às vezes, a expressão, às vezes nós estamos ali acompanhando pessoas que elas estão submetidas a processos individuais muito maiores. Às vezes a pessoa, na frente do juiz, ela pode até falar que ela cometeu o crime, mas às vezes a própria elementaridade do crime e o próprio contexto traz à tona que aquela pessoa, naquele calor, naquele ambiente, que ela não corroborou para aquele crime. Então, assim, a audiência de custódia virtual, ela perde muito. Ela, apesar de ser uma excepcionalidade, um dos pontos, né, tem vários aqui que eu posso dizer, mas esse, para eu que gosto do calor de audiência e a defesa sempre presente, não que ela não seja presente num ambiente virtual, mas traz, inflexibiliza, né, ainda mais, né, o direito desse assistido de gozar da sua liberdade, né, que é um bem fundamental, inclusive. Interessante que isso não é balela minha, não. Os juízes, através de recomendações do CNJ, eles também têm essa recomendação de escutar individualmente, pessoalmente, ver aquele calor para formar o seu juízo de valor, estando ali o acusado, né, perto dele, né? Acho que... E o mais interessante que eu coloquei aqui também, para finalizar esse tema de audiência de custódia, o que foi ruim para a advocacia? Querendo ou não, existem advogados que trabalham com especificidades dentro da advocacia criminal. E existem uns que trabalham justamente com audiência de custódia. Aí muitas pessoas falam, nossa, essas pessoas ficam ali só pegando audiência de custódia, advogados e tal. Mas tem gente que se especializa nisso. Qual o problema? Qual o problema disso? Né? Já levei esse debate a vários tipos de organizações, associações, né, defendendo o ponto de vista de pessoas que trabalham, inclusive, frente à delegacia, com audiências de custódia, ou às vezes com certos momentos do processo penal. Então, para essas pessoas, para esses advogados, o mercado se retraiu nesse sentido, né, até então. Por quê? Porque não é mais dada a oportunidade, né, pessoal, presencial dessas pessoas fazerem a defesa dos seus assistidos, né? Isso daí suprimiu um pouco a atividade da advocacia, né? Fez com que tivesse uma baixa aí de honorários, enfim, foi ruim para a advocacia. Do mais que eu posso falar sobre a audiência de custódia é que o que mais mudou dentro da audiência de custódia em relação à pandemia é que a audiência de custódia, ela literalmente acaba de ser extinta e, de certa forma, para o momento, né, e voltar àquele antigo regime, onde nós, ao invés de defendermos o cliente numa audiência
né, em tese preliminar, né, assim, uma audiência de encontro primeiro com aquele suposto processo penal, nós passamos a peticionar. E, assim, por isso que algumas pessoas defendem essa posição que eu vou colocar agora, que é o advogado se posicionando, se prontificando e já atuando em defesa direta do seu cliente junto ao sistema Projude. Então, se antes fazíamos audiências presenciais, hoje não. Hoje você já vai fazer essa audiência de custódia, né, já se defendendo o seu cliente já no sistema Projude. Ou seja, você vai lá procurar, inclusive, qual a melhor medida para defender o seu cliente. Geralmente, os advogados propõem uma liberdade de prisão, uma liberdade provisória, né, utiliza das cautelares, etc. e tal, depende do caso, né? Enfim, ou propriamente um habeas corpus, outra situação. Mas o que deixo e bem frisado é que não há mais esse contato com o juiz em audiência de custódia, e sim essa movimentação do advogado é feita inicialmente no sistema Projude, né? Acho que esse tema ficou bem exaurido, doutora. E ficou legal pra caramba. Doutor, pessoal que está acompanhando, os telespectadores, eu queria falar o seguinte, possivelmente daqui mais alguns minutos nossa live será encerrada e nós iniciaremos outra para dar seguimento também, mas isso eu aviso para todos vocês, tá bom? Mas continuando aí com o nosso tema, advocacia criminal em tempos de pandemia e isolamento social, doutor, eu faço mais uma pergunta aí para o senhor. Puxando até gancho quanto à questão do cliente em si, como é que o cliente que vai preso, por exemplo, está podendo o advogado ir na delegacia, acompanhar o flagrante? Como é que está isso? Como é que está essa situação? O advogado está tendo essa oportunidade? O cliente está tendo esse direito de defesa? Os meus colegas que estão aí, eles podem falar N situações a respeito. Eu não vou ser polêmico, não. Né? Apesar que eu gosto. Né? Mas vou falar da parte técnica e vou falar também da parte, né, de atuação em loco, né? No local do conflito, né, como se diz. Eu não posso nem falar em conflito, né, porque existem promotores aqui em Goiás que não respeitam a advocacia goiana. Na verdade, a advocacia brasileira, né? E dizem que, inclusive, os advogados criminalistas são um câncer da sociedade. Né? Eu queria entender isso aí. E outra questão lá também, né? Enfim, vamos lá. Depois eu falo sobre isso. Eu quero falar sobre isso, inclusive. Né? Mas vamos lá. Hoje, tecnicamente, você pode acompanhar seu cliente. Nada mudou. Certo. Nada foi revogado, etc. e tal, em relação à lei. Né? Você pode ir lá acompanhar o flagrante tranquilamente. Inclusive, a lei 3.245, que é a lei da advocacia, inclusive, né? Ela traz aí do Estatuto da OAB, ela traz, inclusive, vou ler porque eu não decoro. O advogado pode, inclusive, examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, os autos em flagrantes e investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital, dentre outros. Eu não tem como não ser polêmico, né? Em certos momentos, você até consegue fazer isso daqui. Em certos momentos, dependendo da sua atuação, dependendo da sua, do seu entendimento, né, em relação ao ser advogado e defesa, você consegue. Mas, em certos momentos, não. A todo momento, nós, advogados, estamos aí acionando prerrogativas e outras associações que nos guardam e nos protegem. Graças a Deus. Porque sozinho na advocacia nós não somos ninguém. Então, tecnicamente, o advogado, mesmo na pandemia, pode sim acompanhar o seu cliente. Foram adotados em cada estado, né, estados da federação, procedimentos diferentes para que essas pessoas acompanhem, né? Procedimento. Eu, por exemplo, fui acompanhar um TCO numa delegacia
segunda-feira passada, não lembro bem. Então, a escrivã pediu, tinha um vidro que separava a escrivã do meu cliente, ela pediu só que eu sentasse afastado. Então, tomando aquelas regras que todo mundo tá vendo aí, tá sendo amplamente divulgada, a pessoa vai lá, acompanha, porque a defesa, antigamente, o advogado não podia indiretamente influenciar nesse primeiro procedimento, né, que seria o flagrante. Mas a defesa ela se constitui a todo momento. Então, se ele foi preso, daquele instante, a defesa tem que atuar. É direito individual dessa pessoa. O direito de defesa é individualíssimo, né? A pessoa tem que, inclusive, exercê-lo, né, frente a essa questão do seu livre... como que fala a Constituição? Não é seu livre andar, é do seu livre exercício de ir e vir. Seu ir e vir, seu direito de ir e vir, inclusive. Né? Mas, tecnicamente, é isso. Agora, existem várias polêmicas. Em Goiás, por exemplo, dependendo do tipo de delegacia, né, o advogado é constrangido, né, o advogado tem certas palavras que eu não posso falar, mas quem me entende vai captar. O advogado chega no final do procedimento, né, ele está lá desde o primeiro momento, ele chega no final do procedimento. Eu falo, doutor, já está feito aqui. Aí, se você não for um advogado firme, seu cliente vai ficar sucumbido ali naquela situação. Ele vai assinar às vezes ele vai assinar aquele crime, às vezes ele vai assinar aquele depoimento, e não é sorte, não pense que é sorte, o advogado tem que trabalhar na hora certa. Né? Você falar, não, vamos fazer tudo em juiz, e vai que lá em juiz não dá certo. Entendeu? O delegado de polícia, ele tem sim que ouvir o seu cliente na sua presença. Né? É direito dele, é direito do advogado. Inclusive, por várias vezes, eu pedi por duas coisas. Né? Colocado na ocorrência coisas que meu cliente não falou, não sei de onde surgiu, né? Cada um com a sua loucura. E outra, colocado situações que não falou sem a presença do delegado. Então a gente tem que pedir para anular. É difícil? É. Se der trabalho, levanta, chama a prerrogativa, chama a associações e vai embora. Não fica discutindo com o delegado, não. O delegado sabe o que ele está fazendo. Entendeu? Só, doutor, é o seguinte, o senhor não vai mudar aqui não, igual o meu cliente falou? Não vou mudar não. Então tá bom, muito obrigado. Levanta e fala assim, porque o senhor não é obrigado a participar desse tipo de situação, né, o advogado. E obrigado a falar coisa que ele não viu ou não fez, entendeu? Então é muito complicado. Dependendo das delegacias, né, ainda existe esse tradicionalismo da força do Estado, de punitiva, né, de chegar ali no seu cliente e falar, você tem que confessar e blá, blá, blá. Mas isso aí são coisas que, às vezes, a gente pensa, não está acontecendo. Né? Não existem mais pessoas que pensam dessa forma. Né? Mas, graças a Deus, a advocacia criminal está aí para lutar contra isso, inclusive. Eu falo, né, doutora? Mas está muito bom, doutor. Graças a Deus, está muito bem explicado. O pessoal, acredito que esteja gostando mesmo. Eu quero aqui deixar meus cumprimentos ao pastor Dilson, que é o presidente do Conselho de Comunidade aqui de Senador Canedo, a doutora Gênesis, a doutora Fernanda que entrou, a doutora Gláucia, dentre tantos outros colegas que entraram, passou e acabei que eu não frisei, porque não dá para falar de todos, né? Mas deixo um abraço para todos aqui. Continuando, doutor, aí eu já quero falar com o senhor de uma questão que o senhor falou ainda há pouco mesmo, e que essa semana causou um rebuliço aí, né? Um rebuliço, na verdade, na advocacia aqui de Goiás, concernente a justamente o que o senhor disse, de uma afronta à advocacia criminal, né?
Doutor, sobre essa fala, o que o senhor teria a nos dizer sobre isso? Sobre esta fala que